Elimine isso da sua vida e você perceberá no curto prazo que você vai viver menos contrariado e terá mais paz. Esse é o tema da lição estoica de hoje em nosso estudo sobre estoicismo. Você que é amante do estoicismo e está gostando dessa série, já deixe o seu like para não esquecer. Vamos visitar uma lição de Epicteto. Olha o que ele diz para nós. O que é má sorte? Opinião. O que são conflito, briga, acusação, irreverência e frivolidade? São opiniões. E mais do que isso, são opiniões que se situam fora de nossa escolha racional, apresentadas como se fosse o bem ou o mal. Deixe uma pessoa mudar suas opiniões apenas para o que pertence ao campo de sua escolha e garanto que ela terá paz de espírito, seja o que estiver acontecendo à sua volta. Eu estudo estoicismo já faz um tempo, mas desde 1º de janeiro, se você não sabe, nós estamos gravando aqui um vídeo por dia. E eu quero revelar uma das mudanças, várias aconteceram, mas para o vídeo de hoje eu quero revelar uma mudança que tem acontecido comigo nesses meses, né? A necessidade que eu tinha de dar opinião sobre as coisas, sem ser convidado. É muito comum em uma conversa, quando surge um tema, as pessoas terem a necessidade de opinar sobre o tema. Pode ser um assunto comum, uma frivolidade ali, uma coisa que não tem tanta importância assim, mas as pessoas falam com uma ênfase, né? E dão uma opinião firme, e debatem, e discutem, e gostam de emitir para tudo o que pensam sobre aquilo. Eu percebi que isso não é tão necessário. Muitas vezes nós fazemos isso por alguns motivos, né? Necessidade de aceitação, ou de fazer parte do grupo, ou porque alguma coisa está me incomodando o que o outro falou, né? Uma crença que ele tem, um preconceito, e eu vou lá e opino para defender a minha ideia. E eu percebi que muitas vezes, quando eu não dou opinião sobre algo, eu saio mais leve daquela conversa, eu não trago para mim muitas vezes uma contrariedade, um ponto de vista distorcido do outro, ou uma emoção negativa que o outro carrega e joga na opinião dele, e eu fico rebatendo. Eu percebi que não vale mais a pena. Eu gosto muito de trazer exemplos para elucidar. Então, sobre dar opiniões e ficar calado com sabedoria, foi o que eu fiz esse final de semana. Fiquei na maior parte do tempo calado durante várias conversas. Recebemos aí um casal aqui em Ilhabela, fomos para a casa de um amigo e lá ficamos um grupo de pessoas conversando. Vários grupos, e as pessoas falavam e davam opinião sobre várias coisas. E eu fiquei em silêncio, ouvindo, ninguém me perguntava nada, eu não falava nada, eu não sentia necessidade de contrariar ou simplesmente reforçar ou redobrar, ou seja, ficar repetindo o que o outro já disse só para buscar uma validação. É isso mesmo, eu também penso assim. O que eu penso diz respeito a mim, e se a pessoa não me pergunta o que eu penso, a minha visão de mundo, eu estou aprendendo a ficar quieto, aprendendo a deixar a conversa rolar. E eu vejo como que eu ganho paz, ganho serenidade, ouço melhor o que estão falando, aprendo aquilo que eu filtro, né? Aquilo que eu discordo, eu não tenho necessidade de discordar. Para quê? As pessoas têm uma necessidade forte de criar um embate, de discordar do outro, mas aquilo que o outro pensa, eu vou mudar? Eu tenho essa necessidade de tentar convencer o outro? Para que eu vou abrir uma conversa que pode se transformar numa confusão sem necessidade? É o ego gritando dentro de mim, dizendo, fale, mostre o que você pensa. Existem momentos que nós devemos nos posicionar. Só que 90% do tempo eu não preciso me posicionar. Eu vou filtrar, eu vou me posicionar só sobre aquilo que é essencial. Olha que exemplo que aconteceu. Estávamos na piscina batendo um papo e o rapaz que estava comigo é um psicólogo, né? E conversando, né? Eu não sou formado em psicologia, mas eu entendo bem. E aí começamos a falar sobre correntes da psicologia e eu conversando com ele quase no mesmo nível, né? Sem tirar a necessidade de formação. Quero deixar claro que ele estudou 5 anos e entende muito mais do que eu, trabalha com isso todos os dias atendendo pessoas. Mas no campo da teoria, no campo do conhecimento e até da prática, eu tenho uma jornada como professor e também estudando a psicologia que me deu uma boa base. E aí, conversando com ele sobre profissões, carreiras, como é que ele faz, como é que ele atende, que linha da psicologia ele usa, de repente a conversa começou a caminhar para uma linha de atuação profissional, de valores, né, de renda. E ele me disse o seguinte, rapaz, eu sou psicólogo, né, mas a minha carreira é difícil, tenho muita
muita concorrência, né? Então as pessoas que se formam no mercado, em uma outra área, e acabam tirando espaço da gente. Por exemplo, né, um influencer, né? Um influencer não estudou psicologia. Ele vende uma mentoria, um projeto de atendimento e cobra um valor por isso, e eu perco clientes do meu consultório para um influencer, que muitas vezes não tem base nenhuma. E eu só ouvindo, né? Porque eu sou influencer. Eu tenho um canal aqui, não sou psicólogo, mas dou mentoria, inclusive de vida para as pessoas. E tem bastante gente na fila querendo atendimento. E eu ouvindo. E o coaching, rapaz? Os coachings são difíceis. Um coach cobra R$500 para uma sessão? É um absurdo. E eu ouvindo tudo aquilo. E eu sou coaching. E eu cobro R$500 por uma sessão, né? Mentoria que eu dou na área de educação financeira, mentorias na área de projetos de carreira, mentorias em empresas, né? Eu sou mentor do Einstein, né? Para os executivos da área de educação do Einstein. Então eu tenho uma tabela. Então não estou aqui com um monte de gente porque eu filtro e seleciono, mas esse é o meu valor. E ele criticando influencers, pessoas que vendem mentoria, pessoas que são coach pelo valor que cobram e concorrem com ele. Eu ouvi tudo aquilo com uma paz, com uma paciência e pensei, né, ali na piscina enquanto ele falava, para que eu vou falar que eu sou coach, que eu sou influencer, que eu faço isso e aquilo? Ele já está com uma opinião formada, com uma crença, né, com estigma e não vai mudar. Então, fiquei quieto. Falei, rapaz, realmente, né, esse mundo tem muita concorrência, né? Em todas as áreas, né? Aí eu perguntei para ele, e na sua área, né? Os psicólogos têm várias frentes, várias correntes, várias linhas. Você não perde também cliente para outras abordagens, como a logoterapia, Gestalt, qual que você segue? Ele falou, a gente acaba perdendo, né? Mas é bom entender um pouco de cada uma, porque cada cliente, né, cada paciente tem uma necessidade. É legal você ter uma caixa de ferramentas maior. Eu procuro manter o meu estudo em dia, e me aperfeiçoando, fazendo outros cursos e praticando. Falei, legal da sua parte. A conversa fluiu, ficou tudo bem, eu não dei a minha opinião, consegui conversar na linha que ele estava, falando sobre coisas, fazendo perguntas, falando um pouco sobre mim, mas sem dar a minha opinião e ficar com a necessidade de opinar ou de contrariar aquilo que ele pensa para me afirmar. Outra história engraçada, estava na casa de um casal de amigos, né? Uma amiga que eu reencontrei nos Estados Unidos, ela descobriu que eu estava lá por meio das redes sociais e me convidou a Patrícia para a gente jantar na casa dela. Estávamos lá conversando, batendo papo, de repente começa a surgir assuntos, né? De política, assuntos da vida. E de repente o marido dela me traz a seguinte frase infeliz. Drogado é tudo vagabundo, drogado não presta. Não sei por que existe. Esse tipo de gente não deveria fazer parte da sociedade. Rapaz, eu fiquei olhando para ele assim, louco para falar um monte de coisa, mas eu falei, não tem necessidade, estou no jantar social, na casa da minha amiga, que é super simpática. Não é porque o marido dela deu uma bola fora sem conhecer a minha história, sem conhecer o que eu penso, que eu vou aqui criar caso. Porque eu tenho um irmão que é dependente químico, é uma luta aqui de décadas da minha família e conheço outras pessoas que são dependentes químicas, já fiz trabalho voluntário, já fiz ações sociais, já participei de grupos de dependentes e codependentes para entender como é que funciona, já visitei tantas clínicas, existe tanta gente boa, tanta gente trabalhando, tantos ex-dependentes que conseguiram melhorar de vida, se salvar do vício e hoje trabalham em clínicas servindo a sociedade, que é uma lacuna que o Estado não cobre, uma lacuna que as famílias não cobrem, é uma lacuna que a sociedade não consegue preencher. E se não fossem esses voluntários, e reforçando que muitos desses voluntários, desses profissionais também são ex-dependentes e que estão cuidando dessa parcela que sofre da sociedade, eu teria tanto para falar para ele e eu me calei e não deixei aquilo me afetar, porque apesar de ter um irmão, essa é a minha história pessoal. A minha história pessoal não representa a história dele. Eu não sei qual foi a experiência que ele teve. Então, por que eu deveria estragar aquele momento? Então, o que acontece? Nós precisamos eliminar essa necessidade de dar opinião sobre tudo. E muitas vezes gratuitamente. Nós não estávamos falando sobre dependência química, não foi um assunto que eu introduzi na casa dele, não estava falando sobre droga, sobre nada. Ele começou a falar de graça e de repente emitiu uma opinião sobre um assunto que é polêmico.
Para quê? Sem conhecer quem está à frente. Então, ele não deveria ter feito isso. Perfeito? Agora, quando o outro faz isso, né? Eu estou pegando esse exemplo, você pode ter outros exemplos da sua vida que passa pela esfera política, esfera de visão de mundo, qualquer outro tema polêmico ou não da vida que o outro tem uma opinião sobre o machismo, sobre o racismo, sobre qualquer outra linha da sociedade, e o outro fala uma coisa que me ofende, fala uma coisa que me ataca, fala uma coisa que não deveria, por que eu preciso reagir de maneira muitas vezes desproporcional para transformar aquele momento em algo que não é legal? Vai estragar o clima, vai gerar mau humor, eu vou ficar mal, vou ficar ruim. Então é algo que eu estou aprendendo a fazer nos últimos anos e esse ano de maneira mais consciente. Toda vez que eu estou em algum espaço que alguma pessoa da minha família ou algum amigo traz uma opinião sobre algo, eu ouço e me calo e processo internamente e aquilo não me afeta. Porque eu só vou deixar aquilo me afetar e tirar a minha paz se eu permitir, quando eu entro nessa linha de pensamento que o outro está trazendo para mim. Então eu não entro nessa linha de pensamento porque eu me conheço, eu sei quais são as minhas convicções, eu posso mudar de ideia, mas eu não vou mudar de ideia diante de uma situação dessa. Isso não é um diálogo. Eu me permito mudar de opinião e mudar de ideia e mudar o meu comportamento, o meu pensamento, mas eu busco fontes confiáveis. Eu não vou por meio da ignorância. Eu busco literatura, conversas com pessoas, fóruns, debates, assisto vídeos de pessoas que eu acho que são renomadas, que trazem o conteúdo que agrega valor. Vamos ao exercício prático, porque aqui a gente não fica só no campo das ideias, e esse exercício é seu. Eu te convido a fazer o seguinte: hoje, no dia de hoje, você não vai dar opinião sobre nada, não vai reagir à opinião dos outros, vai ficar na sua, vai ficar em paz. É lógico, dependendo do contexto, você precisará dar uma opinião técnica, no caso do seu trabalho, vai emitir um parecer, vai dar um encaminhamento para algo. Então a ideia básica é a seguinte: toda vez que você sentir esse impulso em dar uma opinião, pergunte: para quê? Eu vou agregar valor? Eu vou mudar o que o outro pensa? Vai mudar o rumo dessa conversa? Outra coisa para a gente refletir: quem disse que a nossa opinião serve para o outro? Porque nós também temos as nossas tendências de pensamento, a nossa visão de mundo. Nem sempre a nossa visão vai agregar algum valor para aquela pessoa. E novamente, por meio do conteúdo desse vídeo, estamos reforçando o poder e a sabedoria do silêncio. Para enriquecer o vídeo, o conteúdo de hoje, eu te faço um convite. Quero a sua participação. Escreva nos comentários quais são as situações, exemplos e casos que você teria parecidos com os que eu contei aqui, de opiniões dadas no momento inadequado, uma bola fora que você pode ter dado ou presenciado. Compartilhe com a gente, nós estamos juntos nessa caminhada estoica. Um abraço e até o próximo vídeo.